Oi, Tami, boa noite. Tami, Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Galerinha, boa noite. Desculpa, demora. Eu estava tentando me conectar. Hoje foi difícil, mas consegui, gente. Que bom ter vocês aqui. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada, gente, pela presença. Mil perdões por esse atrasozinho, mas eu prometo que a gente não vai ficar na mão. Vou conseguir falar tudo que a gente precisa na aula de hoje, tá, gente? Foi realmente problemas técnicos. Meu computador e meu celular resolveram bugar aqui na hora que eu mais preciso, né? Mas já consegui aqui. Nós vamos dar um jeitinho, tá bom? Me perdoe, gente. Deixa eu abrir aqui o nosso material de novo. Para poder colocar para vocês, né, a aula que já foi disponibilizada, tá bom? Para vocês, todo mundo recebeu o material direitinho via grupo? Todo mundo recebeu? Show, que bom. Então, é isso. A gente vai dar prosseguimento aqui à nossa aula. Agora acho que abriu. Consegui. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela. Estão todos vendo? Ótimo. Gente, é o seguinte, antes da gente, de fato, começar a nossa aula de hoje, eu queria dar um recadinho para vocês, a partir, né, de um recebimento que eu tive de uma das nossas organizadoras, né, participantes aqui do pré-UERJ, a Andressa, e eu vou tentar colocar aqui para vocês. Eu não sei se a Thais Maria já teve a oportunidade de colocar, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Um vídeo que a nossa querida Andressa fez para gente, pensando justamente na temática do conto da Aya, porque a aula de hoje eu pensei em trazer muitas coisas, assim, minha cabeça está fervilhando de ideias, muito com base no que eu recebi nos atendimentos que eu tenho feito durante a semana, né? Alunos que me procuram para falar sobre a redação do Enem, do Enem da UERJ, estou respirando Enem essa semana, da UERJ, e eu vou criando coisas, vou elaborando coisas a partir de muitas dúvidas, que às vezes chegam também pelo meu Instagram. Então, é muito legal quando vocês procuram, interagem, quando vocês estão aqui na aula, no ao vivo, quando vocês perguntam no chat. Então, é a partir das dúvidas de vocês que a gente vem surgindo, né, com novas ideias. Então, gente, eu vou abrir aqui para vocês. Não sei se eu consigo abrir direto. Aqui, peraí, só um minutinho. Que eu e as tecnologias não funcionamos muito bem. Mas espera aí que eu vou colocar o videozinho dela para vocês. Tá? Deixa eu conseguir compartilhar. Aqui.
Vê se vocês estão conseguindo ver. Vou soltar o vídeo. Galerinha da UERJ, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa e eu queria falar um pouco com vocês sobre o controle do corpo feminino. Então, gente, a professora indicou, né, o conto da Aya, que inclusive é muito bom. E eu quero indicar outra coisa para vocês que se baseia nesse mesmo tema, né, do controle do corpo feminino, que é um episódio da série BoJack Horseman, né? Terceira temporada, tá disponível na Netflix. Terceira temporada, episódio 6. E eu vou colocar uma pequena cena aqui para vocês terem noção do que eu tô falando. Eu super indico esse episódio para vocês verem rapidinho, né, no dia de vocês e implementar na sua redação, tá bom? O conceito de livre escolha das mulheres não foi longe demais? Montamos um painel diversificado de homens brancos de gravata borboleta para falar de aborto. Senhores? Tom, isso não é só uma questão feminina. Sou homem, mas se ficasse grávido, paralisaria minha vida por uma criança que não desejo? Sim, paralisaria. E digo isso com convicção, porque nunca vou ter que tomar essa decisão. Então sou imparcial. Mas esse vídeo faz apologia ao aborto? Tom, é muito possível. Será que aborto é mesmo necessário? Olha, há uma teoria que diz que se a gravidez realmente é indesejada, o corpo tem um modo de separar o feto em partículas de gás. E aí é expelido pelos gases. Onde soube dessa teoria intrigante de expelir pelos gases? Eu não me lembro. Será que na Bíblia? E aí, pessoal, gostaram? É muito interessante perceber a ironia que a cena compõe e como há pessoas que não entendem sobre o assunto e tende a opinar sobre ele. E é por isso que esse assunto, né, ele é tão complexo, pela desinformação. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa na redação de vocês. Fiquem bem. Beijinho. Gostaram, gente? Muito maravilhosa, né? Depois eu vou pedir para que a nossa querida Thaís Maria ela coloque para vocês nos grupos, né? Esse vídeo mais detalhado para que vocês possam ter acesso, né? E verificarem, né, o nome certinho da série que ela comenta, o episódio, para que vocês depois anotem e façam dele um uso de repertório. Então, eu acho que é muito válido pensarmos, né, nesse momento onde nós estamos caminhando para essa reta final, e nessa reta final a gente precisa entender quais são as melhores citações, quais são os melhores repertórios, quais são as melhores problemáticas para se trabalhar dentro desse livro, dentro das questões que nós estamos elaborando como material, né, com temas de redação semanais, aliás, quinzenais, e tudo isso. Então, gente, essa aula de hoje, eu pensei em falar muito sobre algumas dúvidas que chegam até mim, né? Eu vou até selecionar aqui para vocês no meu WhatsApp, né, que às vezes eu tenho anotado algumas informações. Se, por um acaso, as pessoas que eu comentei hoje estiverem online e quiserem mandar no chat a pergunta, né, que vocês me fizeram, pode digitar aí que eu vou dar uma olhadinha assim que eu conseguir, tá bom? Então, é para a gente participar dessa aula. Eu quero começar esse primeiro momento aqui da nossa aula pensando nas principais polêmicas que nós, do Pré-UERJ Maricá, estamos colocando para vocês como tema, né, para se trabalhar. Então, a primeira polêmica que nós trabalhamos, né, foi a ideia, aliás, as primeiras ideias foram em torno, né, do tema central do livro, que tem como base o corpo feminino, o corpo da mulher. Então, eu separei em 3 tópicos aí, porque eles são 3 grandes tópicos. Ou seja, dentro deles, a gente pode tirar vários temas, né? Porque existem várias passagens no livro onde a gente vai falar sobre o corpo feminino, sobre o controle reprodutivo, sobre a ideia da mulher enquanto produtora de um ser. Então, a gente tem muitas possibilidades de perguntas em torno desse tema, né? Desse grande subtema. Aliás, desse grande tema, a partir dele a gente pode fazer subtemas. A segunda polêmica que gera muitas ideias e pode gerar muitas perguntas para vocês, é a supressão da liberdade individual, né? Porque a gente também, quando fala de mulher, a gente pode falar da mulher no seu corpo feminino, mas a gente também pode falar da mulher enquanto ser social, ou seja, enquanto um ser humano que tem
pensamentos, gostos, ideias, enquanto ser individual. E depois nós temos outro tema que é exploração da religião e do poder. Então, esses 3 master temas, eles podem cair de várias formas diferentes para vocês. E é por isso que a gente está focando muito nesses temas aí. Vou parar aqui para olhar o chat, porque eu acho que eu vi o Pedro falando. O Pedro falou comigo hoje. Pedro botou assim: nesse tema sobre o controle do corpo feminino como parte do controle político, eu fiz uma associação com Lebensborn do nazismo. Ótimo. Pedrão, nós combinamos, né? Falei com você hoje mais cedo. Eu acho muito legal essa tua ideia. Inclusive, se der tempo hoje, depois que eu passar a parte dos slides, eu vou falar sobre alguns repertórios que, inclusive, eu compartilhei com o professor William Campos, e ele gostou muito do material, e nós estamos pensando em, de repente, fazer em algum momento, né, ou ele na aula dele, ou a gente juntar, de repente, futuramente uma aula. Como ele é da área da história, e eu sou amante da literatura, os nossos momentos ali vão se entrelaçar. E aí, eu comentei com você, Pedro, e comentei com uma outra menina também, deixa eu lembrar quem foi que falou comigo hoje. Falou comigo agora há pouco, inclusive. E ela me fez um questionamento acerca do uso dos repertórios, se era obrigatório usar repertórios em todos os parágrafos. E eu pontuei a seguinte ideia, tá? A UERJ, ela não exige de você o uso dos repertórios como o Enem. Que o Enem a gente sabe que são 3 repertórios e 2 argumentos. Ou seja, eu tenho que ter um repertório para a introdução, um para o desenvolvimento 1 e o outro para o desenvolvimento 2. Certo? Até aí, todo mundo sabe que o Enem é a principal prova de vestibular do país e ela é muito engessada nesse sentido. A UERJ, ela pede que você faça uso de argumentos. Ou seja, esses repertórios, eles podem tanto ser repertórios externos, como o Pedro citou aí o nazismo, que é um repertório fora do livro, ou você também pode usar repertórios de dentro do próprio livro. A principal diferença entre o UERJ e Enem, que é a dúvida de todo mundo, é que na UERJ, a forma como você vai argumentar, ela não é tão engessada como o Enem te cobra. Porque o Enem, ele tem uma competência que é a 2, que fala sobre conhecimento de mundo, né? Conhecimentos de repertórios socioculturais. Então, ela exige que você, em cada parágrafo, coloque um repertório. A UERJ não faz isso. Se você quiser colocar, por exemplo, um repertório para contextualizar no desenvolvimento 1, usar o livro para contextualizar na introdução e no seu D2 você explicar uma situação do próprio livro, tudo bem. Não precisa ser 3 repertórios externos ou 3 repertórios do livro. Você pode, inclusive, dar uma citação. Eu não sei se vocês já pararam para perceber sobre a estrutura cobrada, né? Mas tanto o UERJ, quanto o Enem, quanto o FUVEST, quanto, né, alguns outros vestibulares conhecidos no país, o texto de redação ele se chama dissertativo argumentativo. Ou seja, para você mostrar para o teu corretor que aquele teu texto ele tem um argumento, ele não baseou na tua cabeça, fonte, vozes da minha cabeça, você se baseou de alguma forma em algum lugar para dar aquela opinião, isso mostra para o teu corretor que você também tem um conhecimento de mundo. E você, sobretudo na UERJ, que é a nossa específica, você tem conhecimento da obra que a UERJ te escolheu no início de cada ano. Então, gente, não fiquem preocupados. Eu preciso decorar, como eu recebi mensagem hoje no meu WhatsApp,
né, de gente falando assim, professora, mas eu tenho que decorar 3 repertórios, eu não vou dar conta, porque ainda tenho a prova do Enem. Eu sei que hoje a gente vai ter uma baixa nas aulas, né, no número de participantes, porque tem muita gente se preparando para o Enem do domingo, e está mais próximo, né? Mas eu falo para você, o Enem, sim, você precisa se preparar dessa forma. Decora lá seus argumentos, seu repertório coringa, para você fazer essa prova. Mas a UERJ é uma mãe, gente. O aluno da UERJ, eu, o professor William, a gente sempre fala isso. O aluno da UERJ, ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? É porque ele é melhor que alguém? Não. Mas é porque esse aluno que busca fazer o vestibular da UERJ, ele busca fazer isso porque ele sabe que ele já tem um livro preparado durante todo o ano, né? Desde janeiro, fevereiro, a gente já sabe qual é o livro, e a gente tem que fazer o quê? Leitura desse livro, tá bom? Então, gente, para vocês ficarem mais calmos, não fiquem naquela neura, eu preciso decorar 3 repertórios, um para introdução, um para o D1, outro para o D2. Não, você não precisa fazer isso, tá bom? E eu vou desmiuçar para você como você deve fazer e o que, preferencialmente, eu, como corretora de redação UERJ, já tenho uma bagagem, uma experiênciazinha, eu gosto de produzir de uma forma diferente. E eu vou te explicar como eu gostaria de ver as tuas próximas redações aqui no nosso Pré-UERJ Maricá. Deixa eu só ler o comentário aqui do Pedro. Ele diz o seguinte: e no meu segundo parágrafo, eu falei sobre o fato dos calendários na Itália aparecerem mulheres nuas ao fundo dos meses. Escrevi que isso dificulta a percepção das mulheres enquanto seres humanos e como elas não são levadas a sério por parte da sociedade devido à nudez. Isso dificulta a participação política delas. É isso aí, Pedro. Tá muito bom. Deixa eu falar uma outra coisa, já puxando o gancho para a aula de hoje, tá? Então, eu quero que vocês decorem isso aqui, tá? Esses 3 tópicos que estão nesse primeiro slide, eles fazem referência aos 3 maiores temas que estão dentro do conto da Aya e que nós podemos fazer e que a UERJ pode fazer inúmeros comentários sobre essas polêmicas aí. Quais são elas? Controle do corpo feminino e reprodutivo, supressão da liberdade individual e exploração da religião e o poder. Então, esses assuntos aí são os principais, ok? Agora, o que eu preparei para vocês nesses slides próximos? Eu vou ler para vocês e vou explicar, tá bom? Isabel, fica tranquila, porque eu vou dar exemplo das redações para vocês, tá bom? Aliás, eu vou dar exemplos de pessoas que já fizeram, tiraram nota máxima, mas a UERJ ela não divulga os espelhos das redações. Por isso, a gente não tem acesso a, de fato, nenhuma redação, a não ser que o aluno mande para a gente ali, né, a nota, enfim. Mas o que eu posso mostrar para vocês, aliás, eu tenho isso no meu e-book de redação, quem quiser comprar está na bio do meu Instagram, né, tem lá alguns modelos prontos. Eu tenho 5 modelos prontos, mais um tema bônus. E aqui eu também divulgo para vocês, inclusive na minha aula 9, aula semana passada, na semana, tem lá 2 semanas atrás, na aula 9, eu coloquei para vocês um modelo, tá? De uma redação do início ao fim. Então, se você perdeu essa aula, tá no nosso YouTube do Pré-UERJ Maricá, vai lá e assiste, que eu esmiucei para vocês cada parágrafo, tá bom? Helena, eu queria saber como falar do livro na redação. Eu tenho que citar capítulo, como fazer essa referência. Segura essa informação aí, Helena. Vou responder todas elas. Primeiro, eu vou ler aqui o slide e aí eu respondo a tua pergunta, tá bom? Se eu esquecer, Professora, volta aqui que eu vou olhar o chat de novo, tá bom? Deixa eu falar para vocês. O que nós temos como tema polêmico no conto da Aya? Eu falei para vocês que o primeiro é o controle do corpo feminino reprodutivo. Tanto é que o tema 5, a gente, né, escolheu falar sobre esse controle de corpo, né, sobre essa questão da reprodução feminina. Então, o que eu coloquei para vocês aqui? Conscientizar vocês. Na história,
mulheres férteis, são chamadas de aias. Elas são forçadas a engravidar e a dar à luz para uma elite, reduzidas a ferramentas de reprodução. Esse sistema é uma crítica ao controle do corpo feminino e levanta debates sobre direitos reprodutivos. Por isso que eu escolhi, dentro desse tema enorme, controle do corpo feminino, falar sobre direito reprodutivo, remetendo a contextos históricos e atuais de restrições a esses direitos. Como vocês sabem, a gente vem falando aqui, inclusive o vídeo que a nossa querida Andressa compartilhou, ela traz uma cena, né, de uma outra obra ficcional que está dentro de uma série televisiva e que vai estar no grupo para vocês depois olharem com mais calma essa referência. E não é só no Conto da Aia, não é só nessa série, por exemplo, são em vários lugares, em situações diferentes, que nós entendemos que o corpo feminino está controlado, né? E aí, como esse tema é um tema que é falado em todo o livro, eu trouxe para vocês um trechinho que tem no próprio livro, que está grifado aí em verde, né? E que fala sobre essa ideia de reprodução, né? Está escrito lá assim: somos vasos sagrados, cálices ambulantes. Tem uma outra parte mais para frente que eu vou falar, que foi citado em vários trechos do próprio livro, né? Que é um cumprimento em que as aias, quando se cruzam, elas têm que falar sobre a questão da bênção, sobre a questão da fertilidade, da reprodução. Então, essa citação que está no livro, ela expressa como as aias são reduzidas a esses meros objetos de reprodução, destacando como essa brutalidade, como essa privação de autonomia do próprio corpo não é uma coisa que fica somente no livro, né? Então, vocês acabaram de ver no início da aula um exemplo, né, de uma série. Aqui eu tenho referência, eu quero que vocês olhem em cima no slide, tem a referência, ó, referência dos temas polêmicos no Conto da Aia. Vou passar aqui, ó. E aí, depois, em seguida, eu vou ter outro tema polêmico. Então, eu quero que vocês entendam assim: tema polêmico, referência no livro. Tema polêmico, referência no livro. Outro tema polêmico que nós temos aqui: supressão da liberdade individual. Então, não basta a elite e esse grupo querer controlar o corpo da mulher. Ele também quer controlar a mente da mulher. Então, nesse sistema, há uma supressão, ou seja, há uma redução da liberdade individual. A teocracia de Gilead elimina direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a autonomia feminina, instaurando um estado de vigilância extrema e punindo severamente qualquer forma de resistência. Essa abordagem é polêmica porque reflete preocupações sobre o autoritarismo e o impacto das ideologias extremas na vida pessoal, e especialmente de mulheres, remetendo a ameaças reais à democracia e aos direitos humanos. Então, isso é um outro macrotema que a gente tem uma referência no livro. Qual é a referência no livro? Pensamentos ruins não são permitidos. Pensamentos ruins nem mesmo são uma questão de moralidade, são uma questão de Estado. Essa frase ilustra a vigilância opressora de Gilead, onde a liberdade de pensamento é restringida, mostrando a força do controle autoritário. Galera, durante alguns momentos da minha última aula, a gente foi comentando alguns tópicos e algumas dúvidas chegaram até mim via Instagram e WhatsApp. E uma das dúvidas foi de uma aluna, eu não sei se ela está presente, a Daniela, eu não sei se é Daniela ou Daniele Silva, que ela me falou a seguinte frase: professora, deixa eu ler aqui exatamente como ela colocou, e eu achei muito interessante. Daniela, você está na nossa aula ou você está trabalhando? Porque a Daniela trabalha, gente. Eu não sei se ela consegue acompanhar ou se ela só assiste gravado. Mas eu vou ler para vocês
esse macrotema que foi uma percepção dela. Olha só. Ela disse o seguinte: professora, então, eu não tenho muito tempo para estudar. E aos fins de semana eu não posso assistir a série. Então, eu estou lendo o livro. Assim como a UERJ valoriza a leitura, preferi ler o livro do que ver a série. Fez certíssimo. Aí ela disse assim: me sinto um pouco mal em achar a Alfred June, né, bem medrosa. Me sinto mal por isso, porque acho uma falta de empatia da minha parte. Eu sei, mas eu vejo a Moira super corajosa e a Alfred nada. E fico me perguntando o porquê dela ser a protagonista. Por favor, me ajude a entender a resistência dela. Me mostre isso no livro, como a senhora falou. Onde ela é resistente? Eu não estou lendo, eu não consigo identificar. Aí eu fui, tirei um print, aqui não dá para ver, né? Tirei um print do meu livro, que está aqui, e mandei para ela algumas frases. E com base nisso, eu criei um material, né? E comecei a comentar, e eu quero que outras pessoas tenham essa percepção. Como a nossa narradora, ela é protagonista, né? E o nosso livro, ele é todo narrado em primeira pessoa, a partir da visão dela, ela não é uma pessoa que tem a June, né? Que é Alfred. Ela não é uma pessoa, gente, com a personalidade daquelas que se colocam, que falam alto, que botam resistência, que grita, militante. A June não é assim. Já a Moira, ela é muito de deu, levou. Sabe ariano? Tem algum ariano por aí? O ariano é assim, né? Deu, levou. Bateu, é gol. Né? Então, a Moira, ela já é um pouco mais rebelde. E aí eu mostrei a página 337. Se vocês estiverem com o livro, vou ler um trechinho aqui. É um trechinho onde a nossa personagem diz o seguinte: só sei que isso não pode estar certo, mas penso de qualquer maneira. Tudo que me ensinaram no Centro Vermelho, tudo a que resisti, flui para dentro de mim numa torrente. Aí ela diz: não quero dor. Não quero ser uma dançarina com os pés no ar. Minha cabeça é um retângulo sem rosto de pano branco. Eu não quero ser uma boneca dependurada no muro. Eu não quero ser um anjo sem asas. Quero continuar vivendo, de qualquer forma que seja. Eu renuncio o meu corpo voluntariamente, mas eu quero continuar vivendo. Eles podem fazer o que quiserem de mim. Sou objeta, mas eu sinto pela primeira vez o poder deles, mas eu não quero resistir. Aliás, eu quero resistir. E aí ela começa, em alguns momentos, a falar o sentimento dela. Então, ela está tentando mostrar... Isso aqui é só um trecho, né? São vários trechos, tem uma de marcação aqui no meu livro. Esse é só um trechinho para vocês perceberem que ela diz: olha, eu não compactuo com isso. Eu não aceito a minha liberdade individual ser cortada. Eles querem... Aí tem esse fragmento aí. Pensamentos ruins não são permitidos. Cara, eles querem ferrar com o teu pensamento. Vocês lembram que na aula passada eu li o trecho do capítulo 10, onde eles falam, né, sobre o ato de abrir uma janela para sentir o ar fresco do lado de fora. Né? Ela, aparentemente, parece uma pessoa sem atitude, não corajosa, uma pessoa que depende da opinião dos outros, que aceita tudo que falam com ela, mas vocês não pararam para observar que ela, por ser a narradora e por ser a protagonista, em vários momentos do livro, ela diz: eles podem fazer o que quiserem, mas eles nunca vão entrar na minha mente, eles não vão fazer eu desistir. E o tempo inteiro ela vai ali resistindo para se manter viva aqui, ó, para manter a mente dela sã. Então, ela é uma pessoa que, se você parar para comparar June e Moira, são duas personalidades completamente diferentes, mas são personalidades que, quando se juntam, elas mostram o lado de uma mulher resistente bravamente na luta, encorajada,
e, ao mesmo tempo, aquela resistência psíquica, aquela resistência que, como falaram agora no nosso chat, torna ela mais humana, porque ela não permite que essa humanidade que o tempo inteiro ela cita acabe. Porque vocês já pararam para perceber? Muitas pessoas, às vezes, elas estão presas no seu próprio corpo. Por exemplo, quando há o fato de uma doença grave, né, ou uma paralisia, uma pessoa paraplégica, ela está presa no corpo, ela não pode se levantar, no caso da paralisia total, a pessoa fica deitada. Ela está presa ali no corpo dela, no sentido de que ela não pode levantar e andar. Mas a mente está sã. Então, se a mente da pessoa está sã, ela continua viva, né? Ela continua ali resistindo a tudo aquilo que é colocado como uma força autoritária, como um controle autoritário. Então, gente, não achem que a June é menos resistente. Ela tem a resistência moral, ela tem a resistência psíquica, ela tem a resistência de entender que a liberdade dela vale muito mais do que um controle físico, porque eles estão tendo um controle físico naquele momento, mas em todo o momento da história, ela fica tentando e conversando com a sua amiga Moira, uma forma de sair daquilo. E para quem assistiu a série, na série ela é muito mais até falante, né? Mais ágil, né? Digamos assim. Eu realmente sinto que no livro ela está um pouquinho mais devagar. E a série já mostra um lado mais altivo da June. Porque a série é televisiva, então, obviamente, a gente tem isso como um processo, né? Então, gente, observem isso. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A UERJ acha algo clichê? Como assim, Pedro? Especifica melhor o clichê que você quis dizer. Helena colocou assim, são formas de resistência diferentes, a Moira é guerreira, mas a Offred só quer viver e ter a esperança de um dia encontrar. Perfeito, Helena, era isso que eu ia falar. Durante alguns trechinhos, deixa eu ver se eu acho mais um trecho aqui, a Offred, no livro, ela fala bastante, na série eu acho que ela não fala muito. Se vocês quem assistiu a série, depois me comenta aqui no chat. Mas até onde eu vi, eu não lembro até qual capítulo eu vi, mas até onde eu vi, eu achei que na série, a June, ela não fala muito da filha, do marido, de como era o passado dela antes de Gilead e tal. Mas no livro eu já percebo que ela fala isso com mais frequência, né? E embora a filha dela não apareça ali como um nome e tal, mas sim como uma lembrança, eu percebo que essa resistência, por parte da June, é muito mais próxima, porque ela é mãe, ela quer a filha dela. E mesmo quando, né, acontece aquele processo gestacional e tudo mais, ela entende que isso é da Offred, da June, é uma resistência que eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade, eu admiro muito, muito, porque é muito difícil passar por... Só quem é mulher, eu acho que para sentir na pele, e quem já passou, sobretudo, porque nem todas as mulheres vão sentir da mesma forma. Nessa semana passada, eu não vou especificar nomes nem lugares, mas eu trabalho em 5 lugares, então vai ser mais difícil de alguém localizar. Um dos lugares onde eu trabalho, eu conversei com uma aluna que ela me confidenciou uma situação muito pessoal da vida dela. E uma história muito triste, gente. Quando ela foi me contando, eu passei assim no lugar para beber água, eu falei, oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Ela, poxa, professora, tô indo. Eu falei, poxa, senti que você tá diferente. Já tem umas 2 semanas que eu tô notando que você tá estranha. Você não tá participando, papapá. E comentei com ela isso. Sabe quando você comenta e você fala com a pessoa assim, por uma questão de educação, porque realmente você notou que a pessoa tá fazendo falta na participação e tudo mais. E ela me confidenciou a seguinte situação. Professora, eu saí de casa. Eu briguei com a minha mãe, fui morar com meu namorado, e houve uma briga muito grande na minha família por conta dessa minha mãe não aceitar o meu relacionamento, e ela me agrediu. E ela me agrediu
de uma forma muito violenta, a ponto de que eu estou toda roxa. E eu fiquei assim, sem entender nada. E aí ela me mostrou a foto, né, de como estava o corpo dela, e eu fiquei mais apavorada ainda. E aí a história foi tomando uma proporção, para eu não entrar em muitos detalhes, mas a história foi entrando numa proporção que eu nunca imaginei. E aí ela me contou tudo o que foi acontecendo, e quando ela foi comentando, eu senti que ela começou a querer chorar. E aí eu virei psicóloga e fiquei ali, porque professor é psicólogo, né? Professor para e cada história que a gente escuta, que a gente vai, né, absorvendo tudo. E aí eu descobri, gente, que essa menina, ela morou com o pai em outro estado. O pai não ligava para ela, ela passou fome, tinha uma madrasta que era muito má para ela, e ela desmaiou de fome na escola. A escola entrou com o conselho tutelar, denunciou o pai por maus tratos, ela veio morar no Rio de Janeiro com a mãe, e a mãe também não liga muito para ela. E depois, com tudo que ela me contou, muito resumidamente, ela disse que foi abusada sexualmente pelo padrasto. Então, assim, ela sofreu pela mãe, pelo pai, depois sofreu com a mãe, e foram anos até ela conseguir verbalizar isso para mim. E a mãe depende financeiramente desse homem e emocionalmente desse homem. Então, ela não tomou nenhuma atitude. E é uma situação muito séria. E quando ela foi me contando, gente, parecia a novela das 8. Sabe aquela coisa que só Manuel Carlos faz? E você pensa, nossa, isso é história ficcional? Isso é o conto da Aya? Não, gente, isso acontece na vida real. Isso é apenas uma das histórias que, durante o meu trajeto como professora, orientadora, ouço. Muito triste mesmo. E eu estou ajudando essa pessoa, né, com a questão jurídica, tentando orientar da melhor forma possível, encaminhando para os profissionais adequados, para ajudá-la a sair dessa situação. Mas o corpo dessa menina não era dela. O corpo dela foi pertencente a uma outra pessoa que hoje usa do psicológico da mãe, que é presa emocionalmente a essa pessoa, para colocar ela contra a filha. Então, assim, gente, quando a Margaret Atwood ela escreve uma distopia como essa, a gente pensa que isso é uma coisa muito ficcional. Mas quando a gente vai ver as histórias da vida real, a gente percebe como essas distopias não estão longe da nossa realidade. Se na tua vida ela é distante, graças a Deus por isso. Mas a realidade é que nenhuma dessas tentativas de controle do corpo feminino, controle das liberdades individuais, elas estão apenas no campo da literatura, apenas no campo da ficção. Pelo contrário, quando vocês puderem escrever sobre o papel fundamental da literatura, é esse. Um dos papéis da literatura é trazer aquilo que é real, né, e transformar numa ficção, e transformar a arte na ficção e a ficção na arte. Então, gente, não achem que essas polêmicas elas são difíceis de ser contextualizadas, elas são difíceis de você usar repertório. Se a gente tiver um tema em que o controle do corpo feminino ele pode ser voltado, por exemplo, para outras situações, e que você tenha que relacionar com o livro do Conto da Aya, esse exemplo que eu acabei de dar de uma das minhas alunas é um exemplo que pode se encaixar. Quando a gente vê uma reportagem, uma notícia de jornal, a gente não acha que aquele caso isolado ele está ali e pronto. E aí eu vou entrar no terceiro grande eixo da nossa aula de hoje, que é o item 3, exploração de religião e poder. Faz todo sentido isso aqui, ó. O uso da religião para justificar a opressão social em Gileade suscita polêmicas ao questionar como interpretações religiosas podem ser manipuladas para sustentar sistemas autoritários e reforçar desigualdades. Gente, eu não lembro se foi em 2020, mas eu tenho quase certeza que isso aconteceu em 2020. Se alguém puder pesquisar rapidamente e colocar no chat, coloca para mim, por favor. Se não me falha a memória, no ano de 2020,
houve o caso daquela jovem de 10 anos, uma criança, aliás, nem jovem, uma criança de 10 anos, que foi violentada por um tio durante anos, e quando ela fez 10 anos, ela engravidou. E aí foram denunciar esse estupro, porque ela tinha completado 10 aninhos. Ela tinha acabado de ficar mocinha e ela engravidou do tio. Porque essas coisas acontecem na família. Vocês lembram desse caso? E o que aconteceu? Esse caso ficou público porque a Damares, eu não sei se na época ela era deputada, alguma coisa política, a Damares, que é uma mulher evangélica, né? E que eu até me envergonho, porque eu também sou evangélica, e eu me envergonho de atitude de pessoas que fazem isso, né? Foi para a porta do hospital onde essa jovem, essa criança estava internada, porque ela conseguiu na justiça para fazer o aborto de forma legal, e houve, né, uma tentativa de impedimento que se tornou público, né, em todas as redes sociais, manchete de jornal, Globo, Rede Record, SBT. Na época foi uma polêmica isso. Se alguém puder colocar o ano, se eu não me falha a memória, foi 2020. Não estou inventando isso, não. Isso aconteceu. E aí teve outras personalidades famosas, como a Sarah Winter, que era uma ex-feminista muito louca, que a gente chama ela de Sarah Inverno, inclusive. E ela também foi, né, para a porta do hospital e fez campanha para essa menina não abortar e não sei o que lá, com a justificativa religiosa. Então, isso não é uma história inventada, isso é uma história real, que nós vivenciamos há 4 anos atrás. 2020, se não me falha a memória, se alguém puder pesquisar, acho que foi 2020 que isso aconteceu. Ou 2021, mas por aí, não passa disso. Então, foi um auê no país quando essa história reverberou, e foi muito chocante porque se tratava de uma criança. Em primeiro plano, né, quem aí tem pais e responsáveis que são advogados, sabe que não pode ser quebrado um sigilo. É uma proteção à vítima. Então, no momento em que esse sigilo ele é quebrado, uma lei é derrubada. Então, foi divulgado que essa criança estaria naquele local, naquele dia, para fazer o aborto. E a gente usar a religião para justificar uma opressão, né, sobre um corpo feminino de uma criança de 10 anos, sob a justificativa de que ela não poderia abortar porque é uma vida que estava ali, gente, isso é muito fora da realidade, sabe? Eu não estou falando de casos específicos, nem estou dizendo que você tem que acreditar que o aborto é a melhor opção. Gente, o que nós estamos falando aqui sobre a distopia, o conto da Aya, é para que você entenda que esse controle do corpo feminino, ele não pode ser um direito estatal, um direito governamental. Ele deve ser, obviamente, colocado, né, em pauta, eles devem serem repudiados em alguns casos. Você sabe que, em certos casos, como aconteceu com aquela atriz Clara Castanho, né? Se eu não me falha a memória, ela também, teve um caso que ela sofreu uma violência, um estupro, ela engravidou, ela teve a criança e ela doou a criança, ela deu, porque ela falou, eu não tenho condição psíquica de ficar com uma criança, de dar amor a uma criança. Porque ter uma criança, gente, não é só sobre dinheiro, não é só sobre ter condições de sustentar, porque a Clara Castanho tinha condição de sustentar aquela criança, mas ela tinha condição de amar aquela criança fruto de uma violência, de um trauma que ela sofreu? Ela não tinha. Então, é muito melhor que você pegue essa criança e dê para uma família que possa amar essa criança da forma que ela merece, porque no caso dela já não havia mais tempo hábil para poder fazer o aborto de forma legal, de forma que não maltratasse uma vida de fato, porque tem um limite de tempo para se fazer o aborto. Então, ela deu a criança e mesmo assim ela foi julgada, hostilizada, repudiada em todas as páginas de fofoca, foi quase linchada, tirada de revistas, e até hoje, se você entrar na página dela do Instagram, tem alguém lá criticando a menina. Então, assim, gente, é para a gente perceber como essa exploração
do campo religioso, do campo do poder e do campo das mídias sociais é muito usado em todos os sentidos nesse livro. E essa distopia de Gilead não se afasta de forma alguma do que nós vivenciamos hoje, em 2024. Então, eu quero que vocês façam essas associações na hora de pensar no tema, né? E eu aproveito para dizer para vocês que dá sim para ter argumento coringa na redação da UERJ, no conto da Aya. A gente pode muito bem usar como argumento coringa a própria inércia estatal que a gente usa lá na redação do Enem, né? A omissão governamental. Mas qual é a diferença da UERJ para o Enem? Que lá na UERJ você não precisa fazer aquele parágrafo de conclusão que você tem que botar ação, agente, meio, detalhamento, finalidade. Você não precisa fazer aquele modelo, aquele molde de conclusão com uma proposta de intervenção. Mas lá na tua conclusão UERJ, você pode e deve usar como um argumento coringa, né, colocar o governo como uma culpa, né? Essa inércia estatal, se o teu tema tiver alguma coisa relacionada, que você possa relacionar alguma coisa de fora, você relaciona um repertório externo, né, um desses casos que eu acabei de citar, ou até mesmo uma própria revolução, como aconteceu a Revolução no Irã, que eu mencionei em umas aulas anteriores minhas. Você pode usar esses repertórios e, inclusive, explicar e colocar a culpa nesse governo que ainda em 2024, aí você fala, tanto na distopia, na ficção, o conto da Aya, quanto na realidade contemporânea, nós, enquanto sociedade, ainda não avançamos nas propostas de entender que a exploração religiosa, que o poder não podem estar no lugar do detrimento da liberdade individual ou do corpo feminino. Então, eu quero que vocês peguem essas informações para, na hora de você fazer a sua conclusão, fazer uma conclusão reflexiva, conforme eu estou explicando aqui agora, né? Então, dá para a gente fazer de argumento coringa. Quem levantou a mão aí, pode falar. Boa noite, professora. Oi, Júlia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até duas. Fala, Júlia. No dia da prova, você aconselha, por exemplo, a gente ler o tema e fazer um esqueleto de texto, fazer, sei lá, botar alguns pontos antes de começar a escrever? Foi você que falou comigo essa semana sobre isso? Acho que não. Não, eu tenho acho que umas 4 Júlias falando comigo. Eu não sei se era você. Deixa eu te falar, Júlia. Sim, em qualquer prova, gente, qualquer prova, não é só o UERJ, tá? Qualquer prova que você fizer na sua vida que tiver redação, rascunhe. Não é rascunhar o que você vai escrever, mas é rascunhar sobre o seu pensamento que você pretende falar. Então, por exemplo, teve alguém que me perguntou essa semana quanto tempo, em média, eu devo ter para fazer a minha redação. Eu julgo um bom tempo de redação numa prova, 30 minutos, tá? Você pode fazer até em menos do que 30 minutos se você treinar com frequência, tá? Eu consigo fazer em menos de 30, porque muitos argumentos... Por que a gente está tendo várias aulas do livro? Porque em cada aula a gente treina um argumento. Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem treinar, vocês já estão treinando o refletir das polêmicas do livro. Então, essa aula de hoje, que é uma aula de repertório, eu estou mostrando para vocês que vocês podem usar tanto o próprio livro, que é a melhor forma, é a mais fácil, né? As citações do próprio livro, e aí eu vou responder a Helena, se não me falha a memória, ou a Ellen, não lembro se é Helena ou Ellen, perguntou agora um pouco sobre a questão... Deixa eu ver. Sobre qual questão que ela perguntou? Sobre a questão de como argumentar, não foi? Não lembro agora. Mas vou responder aqui. Gente, o tempo médio é que a gente tem ali em torno de 30 minutos, tá? Vocês podem fazer em menos. Por quê? Porque se você pensar que a UERJ te deu o livro para ler no início do ano,
você passou o ano inteiro lendo o livro e estudando os argumentos e as polêmicas do livro, você já tem preparado muitos possíveis argumentos. Então, como eu não citei para vocês hoje na aula 3 macro temas, corpo feminino, liberdade individual e agora exploração da religião e do poder. Tem outros assuntos? Tem. Eu vou deixar um muito específico para a última aula. Tem outros assuntos no livro? Tem. Mas como que eu vou referenciar isso? Eu posso muito bem, se eu sou uma pessoa que estudo, que pego o meu livro, como eu, gente, eu não sei ler sem rabiscar. Eu sou a pessoa que rabisca o meu livro. Eu meto um monte de post-it aqui, ó, se vocês repararem. Meu livro está cheio de post-it, cheio de marcação. Por quê? Como que eu rascunho a minha prova? Né? Eu pego lá e coloco introdução. Deixa eu avançar o slide para mostrar a vocês na prática. Peraí. Vou pular aqui rapidinho. E aí depois eu volto. Ó, citações para a sua redação UERJ. Lembrando a estrutura. Como que eu faço aqui na minha estrutura inicial? Eu tenho a apresentação com o livro ou sem o livro. Quem que vai escolher isso? Você. Então, assim, eu, Tami, acho que o melhor repertório é o livro. Como eu estou lendo, e eu já sei as polêmicas, os capítulos, o que a June fala, qual situação que a June se coloca, como que ela... Enfim, eu sei. O que eu faço? Eu tenho mais segurança de usar o modelo do próprio livro. Então, eu posso começar a minha redação, que ela tem como estrutura o quê? A minha estrutura de redação é começar citando o livro, contextualizando. Então, eu vou ler a minha pergunta do tema e eu preciso começar meu texto contextualizando. Então, você tem a opção de usar isso aí como coringão. Margaret Atwood, na sua obra, O Conto da Aia, ou então, na distopia, O Conto da Aia, de Margaret Atwood, ela descreve com maestria uma sociedade teocrática e totalitária que oprime as mulheres e desumanizam todas elas. Frase coringa. Então, você pode começar assim. Mas se você não quiser começar assim, como quem falou comigo foi o Pedro. O Pedro disse que começou com o repertório do nazismo. Usou o repertório do nazismo. É um repertório externo, não é? Ele pode. Então, ele vai olhar o tema e ele pode preferir começar com um outro repertório. Olha o exemplo que eu dei aí. A feminista norte-americana Carol Hanisch, em seu ensaio homônimo de 1969, disse a seguinte frase: o pessoal é político. Ao relacionar tal situação, aí eu botei o modelo do tema. Qual foi o tema 5? Tem que voltar aqui para vocês verem. Ó. O tema 5, o controle sobre o corpo feminino em O Conto da Aia reflete problemáticas atuais de direitos reprodutivos? Você tem que responder sim ou não? Não. Você tem que mostrar, aqui nesse tema, eu estou pedindo que você pegue o corpo feminino dentro do livro Conto da Aia e relacione isso a alguma realidade, a alguma outra situação externa. Então, gente, quando eu citei esse tema, eu pensei justamente nessa situação que eu comentei ainda há pouco com vocês, né, de situações que nós vivenciamos, como eu vivenciei essa com a minha aluna, mas as situações em que a gente conhece nas notícias, nos repórteres todos os dias. E quando a Carol fala o pessoal é político, o que quer dizer essa ideia? Ela trabalha a ideia de que, como eu tenho uma liberdade individual de ter a minha opinião, essa minha opinião ela não pode ser minha, porque ela tem que ser política, ela tem que fazer parte de uma maioria, ela tem que ser aprovada por um grupo, uma elite, que diga o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Então, quando eu associo uma referência de uma pessoa que explica essa ideia do pessoal ser político, e eu relaciono a essa ideia de que lá no Conto da Aia, aí tá vendo que eu botei em vermelho? Aí no slide, ó. Ao relacionar tal situação, qual situação? Da feminista Carol Hanisch,
com o controle reprodutivo sobre o corpo feminino, que é o tema, a palavra-chave do tema, na obra do Conto da Aia, notamos que situações ficcionais refletem significantemente ainda no contexto de problemáticas contemporâneas. Pronto. Já fiz o meu repertório, minha introdução, usando um repertório que não é do livro, que é externo, mas eu relacionei a uma situação do livro, que é o meu repertório interno. Então, meus amores, o que vocês podem fazer, o que vocês devem fazer? Toda vez que vocês optarem por fazer o uso de um repertório que é externo, vocês têm que olhar o tema. Se o tema pedir para você associar com alguma coisa do livro, você tem que usar o livro, obrigatoriamente. Então, vocês têm muitas opções. E isso é treino. Né? Eu fiz isso aí em menos, sei lá, de 1 minuto. Eu fiz agora há pouco, antes de começar a aula, se vocês querem saber. Eu pensei de colocar esse repertório externo agora, esse exemplo aí. Foi a última coisa que eu fiz no slide, foi esse aí. Então, assim, eu peguei essa referência e coloquei. Então, o que vocês precisam entender? Que dá para a gente pensar no Conto da Aia com várias outras coisas que estão fora. Nazismo, fascismo. E aí é a aula que eu quero dar. Inclusive, se o professor William estiver me ouvindo, ele quiser dar essa aula junto comigo, eu acho que vai ser muito legal a gente contextualizar essa parte da história, né, de fatos históricos. Porque, como vocês mesmos perceberam, eu já tive uma outra aula onde eu pontuei que, acho que alguém também já assistiu a entrevista que a Margaret Atwood deu na época de lançamento do livro, falando que o livro foi uma inspiração com bases em fatos históricos, ou seja, ela quis colocar na ficção distópica, distoante, ficcional, uma base de alguma coisa que já aconteceu na vida real. Então, existe isso, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram no chat para eu mostrar outros repertórios, tá? Posso perder ponto por frase coringa? Se essa frase coringa tiver cara de Enem, quando eu corrijo, vou aproveitar e vou responder 2 perguntas do chat. Tema 4, estamos começando a correção. Eu já comecei, só que no tema 4, como eu estou muito atarefada, eu tô tendo ajuda. Tá? Então, eu estou tendo ajuda de outras professoras que são do grupo de português, que vocês devem conhecer, a Prof. Tati, minha duplinha linda, maravilhosa, beijo, Pati, e a Alzira, tá? Nossa querida professora Alzira, que também faz parte da turma específica de português. Então, as nossas 2 profs estão ajudando na correção do tema 4, porque, como vocês sabem, o Enem está próximo, então a gente está atolado, né? Então, a gente está dividindo tarefas. Mas eu já comecei a corrigir algumas, e as minhas redações, quando eu faço a devolutiva, eu tenho colocado observações. E aí, cabe vocês também me chamarem para tirar as dúvidas que ficarem nessas correções, tá? Pode falar, Júlia. Professora, nisso de relacionar o repertório externo com o livro, como é que eu faço isso sem que fique parecendo com uma resenha? Então, porque você tem que fazer o que é o texto da... Deixa eu voltar aqui para botar desde o início. O que é o texto dissertativo argumentativo? Isso que eu acabei de fazer é uma argumentação. O que diferencia o texto dissertativo argumentativo da resenha? A resenha, você dá uma opinião direta, se você acha bom, se você não acha. É quase um palpite. Você dá ali para a pessoa assistir. Por exemplo, assistir o filme da Barbie. Aí eu vou lá e crio uma resenha e falo, o filme tem isso, tem aquilo outro, é legal por tal situação, por causa disso, e dá vários exemplos. Isso é uma resenha. É a sua opinião sobre se aquilo é bom ou se é ruim, se você indica ou se você não indica. Agora, quando você faz um texto dissertativo argumentativo, é quando você pega a fala de alguém, por isso que é muito parecido com o Enem, nesse sentido, porque você precisa se basear em alguma coisa. Essa alguma coisa é que a UERJ flexibiliza, porque o Enem, ele não quer ouvir a tua opinião. O Enem, ele quer que você se baseie na opinião de alguém para dar a sua opinião. Então, como é que você começa no Enem? Por exemplo,
Segundo Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. Todavia, no contexto do Brasil atual, essa situação contraria por causa do... Aí você bota o tema. O Enem não quer saber a minha opinião se eu acho que a sociedade é injusta ou injusta. O Enem quer que eu pegue a citação, coloque e associe ao tema que está sendo perguntado para mim. Por isso que no Enem eu ensino redação coringa. Decora lá, 3 citações, 2 argumentos, pronto. Faz a redação do Enem em 15 minutos. A UERJ não. A UERJ quer que você cite uma referência, comente uma situação do livro, apresente um capítulo ou use um repertório externo, aí você vem com a tua opinião. Igual eu fiz ali naquele slide. Eu usei a referência da Carol, né? Carol, o nome dela? E depois eu contextualizei relacionando que na atualidade a gente ainda vive tal situação. Então, ali tem a minha opinião, tem a minha marca de autoria, porque eu coloco o quê? O verbo em primeira pessoa. Notamos. Se você voltar no slide, você vai ver que eu escrevi isso. Então, a diferença do dissertativo argumentativo para a resenha é que na resenha é só uma opinião sem base argumentativa nenhuma. O que é um argumento? É uma prova. Então, quando você traz uma prova e você explica isso relacionado ao tema, pronto, isso é um texto dissertativo argumentativo. O Enem e a UERJ querem isso. A diferença é que na UERJ você tem uma flexibilidade muito maior, porque você coloca o argumento e explica a sua opinião, enquanto no Enem você só coloca o argumento e dá qualquer relação com o tema, sem ter a sua opinião pessoal. Essa é a grande diferença. Tá? Trouxe para vocês nesses slides, espero que tenha sido clara. Se não ficou, depois eu explico de outra forma. Trouxe nesses próximos slides citações externas, porque muita gente tem me procurado, professora, posso relacionar? Eu vou perder ponto por isso? Não, você não vai perder ponto, inclusive você vai ganhar ponto. Né? Só que o que vocês têm que tomar cuidado? Que nem toda referência externa, de fato, ela vai ser importante para agregar o tema. Então, o teu rascunho, voltando ao que me perguntaram anteriormente, o teu rascunho ele é primordial, porque tudo tem que estar em torno do tema. A diferença aí, voltando para o que o Pedro falou sobre perder ponto em frase coringa, é que evitem, anota isso, por favor, evita ao máximo tudo que você puder, não colocar essas referências que a gente usa no Enem, que são clichêzonas, tipo Aristóteles, Hannah Arendt, e eu não falo só do Aristóteles. A própria Simone de Beauvoir tem umas citações muito coringas que são muito usadas. Essa não é muito, não. Mas tem algumas outras citações dela, a de Jamila Ribeiro, aquela frase da invisibilidade, para que um tema seja retirado da invisibilidade. Então, assim, fujam dessas em que os professores colocam como coringonas, sabe? Aristóteles, Jamila Ribeiro, Hannah Arendt, John Locke. Essas são cara de Enem. Cara do Enem. Então, tira isso da tua vida. Agora, se você pegar uma citação como essa aí, da Simone de Beauvoir, em que ela diz assim: ninguém é mais arrogante para com as mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que se preocupa com a sua própria virilidade. Então, essa é uma citação que não é a cara do Enem, porque é uma citação específica. É uma citação que a gente pode usar para argumentar esse tema que eu falei com vocês, que é o tema 5, sobre o controle reprodutivo. Né? O que ela está querendo dizer nessa frase aí em verde, no slide? Ela está dizendo que é o seguinte: o homem ele não está preocupado com o corpo da mulher. Ele não está preocupado com ela, com a pessoa dela. Ele está preocupado se ele foi viril o suficiente, se ele conseguiu ter um filho, se ele conseguiu manter uma relação sexual por muito tempo. Então, essa arrogância, esse tratar das mulheres por parte, né, de alguns homens, não vamos julgar e colocar todos no mesmo balaio, né, é uma coisa que a gente pode pensar. Aliás, é uma coisa que a gente deve pensar. Então, o que eu estou querendo dizer é que você tem que ter conhecimento de mundo. Né? Quando eu coloco nas minhas aulas que redação se estuda assim, é sobre isso. Não é sobre você decorar uma frase coringa, como o Enem faz você decorar. É sobre estudar repertório.
Eu quero dar mais uma aula de repertório, que eu acho que essa aula está sendo muito produtiva para vocês. Se alguém não está acompanhando, mas assim, no geral, é uma aula em que a gente pensa muitas frases, muitas ideias, a gente abre a nossa mente para outras situações que acontecem ao nosso redor e que talvez a gente não faça de imediato uma associação. Mas quando você para, poxa, faz sentido isso aqui, dá para a gente levar esses conhecimentos na hora da nossa prova. Você pode não decorar a frase inteira da Simone de Beauvoir, como está aí, mas você pode decorar a ideia, né? E se essa ideia ela tiver pautada num tema que se direcione a essa ideia do controle reprodutivo, essa citação ela cabe super. Agora, se for um outro tema que não tenha nada a ver, aí, meu amor, você vai perder ponto. Porque não tem lé com cré. Não tem nada a ver com o que você falou. Mas se for um repertório que encaixa perfeitamente, nota 1000, tá? Deixa eu mostrar aqui um outro. Outro exemplo de controle feminino e reprodutivo. Outra citação. Essa citação aí da Gloria Steinem, jornalista e ativista feminina. Feminista. Ela diz o seguinte nessa obra aí, ensaio, esse nome é em inglês, vocês leem melhor que eu. Ela diz o seguinte: o corpo das mulheres é o campo de batalha sobre o qual se travam todas as guerras. Então, você não precisa decorar, né, essa citação, mas você pode decorar a ideia. Olha, segundo Gloria Steinem, jornalista e ativista feminista, ela diz que o corpo das mulheres é o campo de batalha sobre o qual se travam todas as guerras. Se você não lembrar exatamente como está aí, mas lembrar a ideia, tá ok. Outra, nossos corpos, nós mesmos, é um coletivo, né, que foi título do livro de 1971, de All Bodies, né? All Bodies, eu não sei falar inglês, gente. Esse livro feminista é um manifesto da autonomia feminina e reflete a luta pela liberdade sobre o corpo, que é negada às aias em Gilead. Então, olha como é que a gente faz a associação, né? Quando você pega um material que foi lançado lá antes do livro Conto da Aia, 1971, né? E que já trabalhava essa ideia dos corpos serem propriedade da pessoa, né? Não uma propriedade do Estado. Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui. A UERJ se irrita quando se repete palavra? Qualquer uma. Qualquer vestibular vai se irritar se você escrever uma redação com repetição de palavras. É por isso que redação se estuda assim. É por isso que a gente tem que usar, gente, dessas aulas para anotar todas essas informações. Eu gosto muito, inclusive eu já dei um material para vocês sobre isso, que é um material sobre conectivos, né? Eu distribuí para alguns grupos esse material sobre conectivos, e eu falo sobre, uma das minhas aulas, sobre conexão por sinonímia, né? Que é uma conexão feita através de sinônimos. A UERJ coloca isso como grau de correção. Então, para quem perdeu as minhas primeiras aulas, volta lá, assiste. Eu tenho um material sobre conexão de sinonímia. Depois, vocês, se alguém não tem, quiser me pedir, eu posso mandar. E isso é muito importante, porque, inclusive, tem um site, um link, que vocês colocam assim no Google, sinônimos. Sinônimos.com.br. Você vai colocar lá qualquer palavra e vai aparecer vários sinônimos. Então, vai treinando esses sinônimos para vocês não repetirem palavras ao longo da redação. Agora, as palavras-chave do tema tem que aparecer em todo o texto, tá? Você pode usar sinônimo, que é a melhor forma de você não repetir, tá? Deixa eu voltar aqui. Agora, outra citação com aquele eixo 2 que eu falei para vocês, de supressão da liberdade individual. Olha essa citação aí. Onde queimam livros, acabam queimando pessoas. Uma citação do Heinrich Heine, que é um poeta alemão, nascido em 1821, e essa citação ela simboliza como a repressão de pensamento e da cultura é uma forma inicial de opressão e que frequentemente leva à violência como a liberdade, né, humana. Então, essa é uma citação que ela não é muito usada no Enem, e você pode usar porque ela é uma citação curtinha e que faz a gente refletir sobre muitos aspectos relacionados a temáticas
que giram em torno da liberdade individual, e que é um tema central no livro Conto da Aia. Então, se você quiser usar esse repertório aí, dizendo que se você queima o livro, você acaba queimando pessoas, é a mesma coisa que você dizer assim, se você tira o conhecimento das pessoas, se você retira a educação, se você retira o direito da pessoa de pensar, como que ela vai lutar? Como que ela vai entender que ela tem direitos? Então, isso é um controle de liberdade humana, né? E aonde você adquire conhecimento? É na leitura, são os livros. São esses os melhores repertórios. Eu, quando vou corrigir a redação do Enem e eu pego lá umas citações, repertório de literatura, nossa, gente, eu só falta chorar. Eu falo assim, ai, que lindo! Ai, que maravilhosos! Né? Quando eu pego lá um Lima Barreto, quando eu pego lá um Guimarães Rosa, um João Cabral de Melo Neto, um Oswald de Andrade, um Mário de Andrade, um Machado de Assis, eu fico, caraca, é isso. São esses grandes nomes, né? Paulina Chiziane, Conceição Evaristo, mulheres maravilhosas, né? Incríveis na nossa literatura, que falam sobre esses direitos, sobre educação, sobre se respeitar e tudo mais. Cara, você pode relacionar tudo. Então, o que você tem que fazer? Estudar repertório. Redação se estuda. Isso é a melhor forma de aprender como construir uma redação. É entender esses repertórios, como eles podem se relacionar aos temas, tá? Prof, a Maria Eduarda perguntou se poderia usar filósofos menos populares. Então, amor, eu acabei de falar, vocês podem usar até o próprio Aristóteles, vocês podem usar a Simone de Beauvoir, que são filósofos, pensadores utilizados no Enem. O que eu estou querendo dizer é que fuja daquelas citações coringonas. O que é citação coringa Enem? Constituição. Segunda Constituição de 1880, entendeu? Isso é repertório. Segundo os direitos, o documento dos direitos humanos. Então, quando você pega esses repertórios que são muito coringas, a cara de Enem, isso dá menos credibilidade à tua redação. Agora, quando você pega Simone de Beauvoir, que é usada no Enem, mas uma citação que se refere diretamente a uma polêmica perguntada, cara, tá super bom. O problema não é o filósofo ser conhecido ou não conhecido. O problema é você usar aquelas referências que são coringas e que não se relacionam com o tema. Não entendi a parte que tem que usar as palavras do tema na redação inteira. Gente, tanto o ERJ quanto o Enem pede que você não faça fugacidade, não, que você não tenha fugacidade ao tema. Só que a UERJ não dá esse nome que o Enem dá. Mas, na real, como a estrutura ela é dissertativa argumentativa, eu peguei já a redação aqui no pré-UERJ, onde o aluno, eu faço uma pergunta, né, vamos botar esse tema assim, por exemplo. A pergunta é direito reprodutivo. E aí você fala da liberdade da mulher no sentido da resistência psíquica. Isso é fugacidade ao tema. Porque você oferecer um exemplo de que a mulher, que a Aya, que a June, ela tem uma resistência psíquica, só que o tema é direcionado para o direito reprodutivo, a não ser que você explique em alguma parte do livro que na cabeça da June ela não quer usar o corpo dela, ou ela quer resistir a essa ideia do corpo dela, do controle de reprodução do corpo dela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem que, o tempo inteiro na tua redação, nos seus exemplos, utilizar aquelas palavras centrais. Você deve usar sinônimos, né? Pode usar sinônimo para ter repetição. Mas a ideia da pergunta do tema não pode ser esquecida, só falada lá na introdução e depois você falar de outra coisa. Aí você está fugindo da pergunta. Até porque, se vocês viram as minhas aulas anteriores, eu já botei a estrutura, né, o modelo de redação. Quem chegou agora, está perdido, tem isso tudo no nosso grupo. Eu posso mandar de novo. Nesse próprio slide que eu mandei agora, também tem. Né? Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Não sei se está para cá ou para cá. Espera aí. Vou voltar para cá. Ó. O que tem que ter na introdução, gente? A introdução tem que ter o quê? A apresentação da polêmica. O que é a apresentação da polêmica? A pergunta do tema.
com o livro ou sem o livro. E depois, o que você tem que fazer? Número 2 aí no slide. Resposta, opinião. Você tem que fazer o quê? Uma frase que responda essa pergunta. Depois, rascunhando o meu parágrafo de desenvolvimento. O que tem que ter no meu desenvolvimento? Tópico frasal, igualzinho o Enem. A diferença, a UERJ não quer de forma alguma conectivo de prioridade. Em primeira análise, em primeiro lugar, primeiramente, a princípio, a UERJ não quer isso. Então, como é que eu começo o D1, professora? Já falei na aula anterior. Conexão por sinonímia. Então, você vai usar um sinônimo das últimas palavras que você falou na introdução para introduzir o seu parágrafo de desenvolvimento 1. Então, como que eu começo o desenvolvimento? Resumo o meu argumento, aprofundo com uma argumentação, aí eu uso um repertório, né? Ou do livro ou fora do livro, referência com o tema, e depois eu fecho com uma frase de efeito. Eu também criei um material para frase de efeito. E como que eu rascunho a minha conclusão? Eu tenho que fazer o que na conclusão? Mais 3 coisas. A 6ª coisa que eu preciso fazer aí, que é a parte da conclusão. Eu retomo a polêmica, ou seja, eu volto ao tema, conectivo de conclusão. Logo, portanto, em síntese, em suma, volto à polêmica. Reafirmo a minha resposta, que eu falei na introdução. Retomo o que eu falei no parágrafo D1 e D2. E depois eu fecho com uma frase de efeito. Então, esse é o modelo. Para quem perdeu o modelo, eu expliquei isso detalhadamente, minuciosamente na minha última aula. Se você perdeu a última aula, volta lá que eu expliquei. E eu vou voltar a explicar isso em outro momento, tá bom, gente? Olha essa citação externa que eu separei também sobre a supressão da liberdade individual. Olha só. A liberdade é sempre liberdade de quem pensa de maneira diferente. Rosa Luxemburgo, revolucionária e teórica marxista da Revolução Russa. Um repertório externo, um repertório histórico, um pensamento divergente, algo que é reprimido em Gilead. Então, posso usar isso como referência histórica? Claro, baseia nisso e depois relata que esse pensamento da Rosa Luxemburgo, ele vai, né, contra diretamente o que está sendo falado em Gilead. Deixa eu ver o que vocês colocaram aí. Professora, a resposta ao tema tem que ser mais direta possível? Sempre. Nem perde seu tempo fazendo aquelas perguntas retóricas. Tem gente que adora fazer pergunta, sendo que o tema já é uma pergunta. Então, responde a pergunta, não faz outra pergunta. É melhor você responder de forma direta. E responder de forma direta não é assim, sim ou não. É usar a palavra e responder. E eu expliquei isso também numa outra aula, tá? Depois, se você tiver dúvida, me chama que eu explico melhor. Oi, Merline, tudo bem, gatíssima? Merline fala comigo quase todo dia, né, Merline? Já somos até bestes. Já te considero best, viu? Professora, quando eu uso o repertório externo, é obrigatório relacionar com o livro? Sempre. Merline, dificilmente a UERJ vai fazer uma pergunta que você não tenha que associar ao livro. Mas ela já fez, tá? Mas, pela minha experiência e pelos últimos anos de pergunta, eu vi que o André já falou sobre isso, né, que é o professor com quem eu divido a matéria. Eu já vi o André falando em alguma aula sobre os temas anteriores da UERJ. E ele foi logo nas primeiras aulas do André, ele falou sobre isso. Por exemplo, no ano passado foi o menino do pijama listrado, né? E a pergunta era mais ou menos assim: para você, qual é a reflexão, né, sobre qual é assim, ai meu Deus, como é que deixa eu botar aqui direitinho, porque eu já não me lembro mais. Tema de redação UERJ 2024. O menino, qual seria para você a moral da história narrada em O Menino do Pijama Listrado? Lembram desse tema? Foi um tema que pegou muita gente de surpresa, porque foi um dos temas mais
pessoais que a UERJ fez. Para você, qual é a moral do livro? Então, foi uma pergunta muito direta. E uma pergunta que parecia muito simples, mas foi para muita gente muito difícil. Porque eu acho que se eu tivesse feito essa redação do ano passado, eu também ia quebrar minha cabeça. Porque, assim, para mim, existiam muitas polêmicas nesse livro e muitas morais nesse livro. Então, eu teria que escolher uma moral dentre todas as morais que eu chego à conclusão quando leio O Menino do Pijama Listrado. Então, assim, uma pergunta curta, mas que deixa a gente, assim, sem saber o que falar. Porque ali eu poderia ir para um lado humano, eu poderia ir para um lado pessoal do personagem, eu poderia ir pelo lado da liberdade individual, eu poderia ir pelo lado da ideia da massa, de um povo, né, do nazismo, da parte histórica, da parte literária. Eu poderia ir para muitas vertentes. Então, para a gente, quando esse tema saiu, foi tipo um baque, né? Tanto nós, professores, como os alunos que treinaram, acharam um tema muito complexo, embora tenha sido muito direto. Então, assim, Merline, toda vez que você pegar um repertório externo, a primeira coisa, gente, não tem para onde fugir. Não existe fórmula perfeita na UERJ. A fórmula perfeita na UERJ é olhar o tema. Pega o tema. Pegou o tema. Para quem leu o livro, por exemplo, do ano passado, e sabia as polêmicas comentadas no Menino do Pijama Listrado, saberia escolher ali uma moral. E aí seria uma redação quase que pessoal mesmo, né, de fato. Porque aí você deveria observar as polêmicas e, para você, qual é a moral? A principal moral do tema. Aqui, se eu fizer essa pergunta para vocês que estão estudando comigo, qual é a moral do conto da Aya para você? Coloca no chat para mim, por favor. Qual é a moral do livro O Conto da Aya para você? Será que você consegue pensar em uma moral? Ou você pensa em várias morais? Hoje mesmo eu estou falando aqui em 3 morais. Ó. A supressão da liberdade individual, está aí no slide agora. A supressão dos direitos femininos, do corpo feminino. E o que eu falei anteriormente, agora também, é sobre a religião. A religião enquanto Estado nunca deu certo. Então me coloca, escolhe uma dessas morais. Qual é a moral para você que encaixa no conto da Aya? Se essa pergunta caísse agora, como é que você responderia? Qual polêmica você colocaria na tua redação? Você colocaria sobre o corpo, sobre o lado religioso ou sobre a liberdade individual? O que para você é mais marcante nesse livro? É uma opinião muito pessoal. Aí, o Merline mesmo botou 2, né? Subjugação feminina e extremismo religioso. Seria, por exemplo, teu argumento 1 e teu argumento 2, Merline? Beleza. Ellen colocou assim, na minha opinião, o maior problema é o controle religioso. Tá vendo? Controle feminino, teocracia. Sintetizar tudo numa moral fica difícil, fica impossível, né, Jonathan? Eu acho que fica muito louco, mano. Eu fico, nossa, como é que eu vou sintetizar um livro pesadíssimo desse em uma pergunta? Pode acontecer, gente. Vocês já pararam para pensar? Eu pensei nisso agora, conversando com vocês. Foi premeditado isso que eu falei agora. Para mim, seria o pro controle do corpo feminino. Beatriz, eu acho que eu ia com você. Eu acho que de todas as polêmicas, a ideia do corpo feminino é o mais, assim... Vou contar um negócio. Anota aí. Que eu não ia falar agora. Mas eu prometo para vocês que eu vou fazer uma aula e eu quero muita gente participando. Mas essa aula está quase que particular. Então, eu vou dar essa moral para vocês porque vocês estão comigo aqui. 9h04 da noite. Tá? Eu vou criar um material. Depois eu quero que quem quiser me chama lá no privado para falar comigo. Mas eu só vou dar para quem procurar.
Eu vou criar um texto que, na verdade, já criei, né? Mas assim, depois eu vou colocar bonitinho no papel, como eu sempre faço. Que para mim também tem uma outra moral e que eu acho que pode muito cair nesse tema desse ano, por dois motivos. Um, porque tá no livro. E o outro, porque conversa com um problema social hoje no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem passado por situações muito graves relacionadas ao meio ambiente. E se vocês acertarem, se isso for o tema, e vocês souberem escrever, eu quero um chocolate amargo, cacau, 70% de cada um de presente com um bilhetinho, professor, eu te amo. Anotem, hein? Se não me der o chocolate, eu vou ficar magoadíssimo o resto da vida. Eu acho que pode cair alguma coisa relacionada à ideia de meio ambiente. Por causa de quê? Porque esse ano a gente passou por muitas tragédias. Meio ambiente, né? A gente teve as fortes chuvas no Rio Grande do Sul no primeiro semestre desse ano. A gente tem o G20 trabalhando aí sem parar sobre as questões climáticas. A gente tem muitos youtubers que estão ganhando força e voz com movimentos da pauta verde. A gente está aí falando sobre aquecimento global. A gente teve aqui 2 furacões que acabaram com os Estados Unidos agora, não tem nenhum mês. A gente tem várias coisas relacionadas ao meio ambiente, ao clima, ao fim do mundo. Inclusive, acho que Jesus às vezes já voltou e me esqueceu aqui. E o livro fala disso, né? Que Gileade ficou infértil por causa do quê, gente? O que aconteceu para Gileade surgir? Por que as pessoas pararam de ficar férteis? Porque houve o quê? Quero que alguém me coloque no chat. O que aconteceu no livro para Gileade acabar? Puf! E aí, coloquem. Tá próximo, Letícia. É isso aí, por aí. Isso aí, vamos colocando no chat. Eu separei no meu material, depois eu vou botar numa aula isso bem bonitinha para vocês, tá? Já fica a minha dica para quem vai fazer Enem também. Eu acho que pode cair alguma coisa relacionada a isso, tá? E não é de hoje que eu estou pensando nessa pauta aí, tá? Meio ambiente. Eu já trabalhei com correção do Enem oficial, né? Então, assim, eu sei que o tema ele é escolhido entre os meses de maio, junho e julho. E foi assim que eu acertei o tema de 2022 sobre a valorização dos povos indígenas. Porque no ano de 2022, no primeiro semestre do ano de 2022, a gente teve aquele caso do indigenista Bruno Pereira e do Dom Phillips, que foram assassinados em terras indígenas lá no norte do país, dos Yanomamis. Vocês lembram desse caso? Isso reverberou meses nas televisões. Eu assisto noticiário internacional, apareceu na Globo News, apareceu no The New York Times, apareceu no El País, apareceu no Jornal de Portugal, apareceu em vários jornais esse caso, porque o cara que morreu era um inglês e o outro era um indigenista. E aí isso ficou. Até hoje falado no Fantástico sobre essa questão do garimpo ilegal na Amazônia. E aí eu fiquei, gente, isso está falando muito, a gente tem que pensar na valorização dos indígenas, do povo, não sei o que lá. Não deu outra. Quando chegou no final do ano, qual foi o tema? A valorização dos povos originários no Brasil. Quem foi meu aluno da terceira série se deu bem naquela época. Hashtag fica a dica, eu já acertei o tema do Enem. E aí eu fiquei cá pensando com meus botões, né? Eu falei assim, cara, eu tenho que pensar num tema que, assim, tá muito escondidinho, sabe? As pessoas não estão falando muito. E essa questão da poluição, essa questão da radiação, que Gileade se torna infértil, que as mulheres perdem a questão da fertilidade por conta de gás, é uma forma de mostrar que o mundo foi se acabando por conta de um monte de questões relacionadas ao capitalismo, às indústrias, a esse processo, a essa aceleração. Então, Gileade surge assim. Então, eles fazem o quê? Voltam no passado. Tanto é que eles usam da ideia religiosa, eles voltam num passado.
Tanto é que a frase, né, que inicia o livro é uma referência bíblica, histórica, tempo de Moisés, né, tempo da lei, não é o tempo da graça, né? Para quem sabe da Bíblia, é o tempo da lei, é o tempo lá do Antigo Testamento. Então, eles pensam que, voltando a esse passado, a gente vai poder reconstruir esse futuro que estava prestes a acabar. A humanidade ia acabar por conta dessa radiação, por conta desse problema que aconteceu em Gileade, que não era Gileade, era outro nome antes. Então, Gileade surge assim. Aí eu fiquei pensando, se a gente for associar algum problema da atualidade para que o UERJ faça a UERJ pode fazer uma pergunta relacionada à ideia de meio ambiente. E quem comprou meu e-book sabe que eu botei um modelo lindo sobre isso lá no meu e-book. Já fica a dica para você ajudar a Super Prof. E lá no meu link da minha bio, @literahistoria, e comprar meu e-book. Que tá lindo, ó. Maravilhoso. Você me ajuda, eu te ajudo. E aí, eu fiquei pensando, cara, eu vou falar isso com eles. Vamos pensar nessa problemática do meio ambiente, porque isso está reverberando em todos os noticiários e não é de agora. Desde o início do ano. Quando que a gente teve as fortes chuvas no Rio Grande do Sul? Foi agora próximo, não foi? Foi julho, junho? Não lembro o mês. Que o Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água. Foi em abril? Então, primeira parte do semestre. Quando que todo mês, quem é aqui do Rio de Janeiro sabe, todo janeiro, fevereiro, que chove pra cacete, a gente tem aqui problema de inundação no Rio de Janeiro, tem outros estados também que acontecem, mas aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, nas cidades de Petrópolis, Teresópolis. Tem alguém de Petrópolis? Tem alguém na região serrana aqui do Rio? Se tiver, coloca no chat. Eu tenho alguns alunos que são da região serrana. Quem é da região serrana sabe que toda época de chuva tem inundação, tem alagamento, tem morte, tem derrubada de barreiras, né? Então, tem muita gente sofrendo. Isso é anual. E aí, o que acontece com a história de Gileade? Ela se baseia numa catástrofe, né? Deixa eu botar aqui. @literahistoria, tá? E são catástrofes, né? O Valdés, eu coloquei aí meu Instagram, tá? @literahistoria, tá no link da minha biografia. Só ir lá na minha biografia que você vai ver. É um link da Hotmart, tá? A senha para você acessar o teu e-book é colocar o próprio e-mail de cadastro, tá bom? Você vai cadastrar um e-mail e você coloca esse e-mail e você abre o e-book, tá? Então, assim, gente, todo ano acontece um problema relacionado ao meio ambiente. E tem, em algum momento, que cair isso no vestibular, tanto na UERJ quanto no Enem. E como existe essa questão da catástrofe, né, proporcionar o surgimento de um lugar ruim, eu acho que é muito válido a gente pensar nisso. Inclusive, vai ser o último tema de redação do nosso pré-UERJ Maricá. Eu vou passar ainda para vocês, que a gente ainda está no tema 5, mas o último tema vai ser relacionado ao meio ambiente para que a gente treine essa ideia dessa distopia de Gileade nascer a partir de uma problemática, de uma catástrofe, né? Então, fica a dica para quem nunca pensou nesse tema, ter, né, um outro tema, né, dentro do livro para pensar. Isso é muito bom. Obrigada, Matheus, por você ter gostado do meu e-book, tá? Continuando aqui, então, para a gente finalizar. Repertório agora de exploração de religião, com a ideia de religião e poder. A religião é o ópio do povo. Gente, Karl Marx. Essa é uma citação que pode até ser considerada coringa para o Enem, mas é onde a gente pode relacionar a religião manipulada para essa ideia de controlar os indivíduos para justificar a opressão. Então, uma citação que tem a ver com religião, tem a ver com poder e que se encaixa perfeitamente se a pergunta for relacionada a essa ideia de religião, essa ideia de poder. Outra citação aí do Nietzsche, né? Quando se amarra bem o próprio sapato, não precisa pedir a Deus um bom pé. É uma referência que ele dá, eu acho que está mais ou menos assim. Também a gente pode associar essa manipulação de Gileade para consolidar esse poder, né? Olha essa outra citação. Em nome de Deus, imagina-se poder realizar qualquer coisa. Do Albert Camus, O Homem Revoltado, obra de 1951.
Camus critica o uso do poder religioso para justificar ações tirânicas. Gente, isso é total a distopia de Gilead, né? Gilead começa o livro colocando uma citação bíblica para justificar a opressão. Então, se você pegar a primeira citação do livro com essa citação do Camus e relacionar num tema de religião e poder, meu amor, nota 1000 para você. Aliás, nota 20 na UERJ. As religiões devem ser todas toleradas, pois cada um deve ir para o céu à sua maneira. Né? Frederico o Grande, rei da Prússia, no século XVIII. Essa citação sublinha a importância da liberdade religiosa, constatando a ideologia de Gilead, onde a religião é a única e obrigatória. Então, gente, olha quantas citações de religião e poder que vocês podem treinar, que vocês podem pensar e levar previamente para argumentar e amarrar com um tema que for proposto para vocês, tá? Agora aqui eu quero trazer esse pensamento para a gente com o tema 5, quando eu pergunto para vocês assim, como o controle sobre o corpo feminino em O Conto da Aia reflete problemáticas atuais dos direitos reprodutivos. Galerinha do meu core, eu quero que vocês comecem a pensar que quando eu fizer um tema para vocês tão específico quanto esse, significa dizer que eu espero de você que você possa usar citações externas, conforme eu dei, mas sempre relacionando a obra O Conto da Aia. Segredinho básico, toda vez que você pegar o tema da redação da UERJ e olhar que em O Conto da Aia tal coisa, você pode usar o repertório externo que você quiser, mas você não pode deixar de falar que no Conto da Aia tal coisa acontece. Então, a ideia é sempre relacione ao livro. Por isso que a UERJ te deu o livro previamente, tá bom? Professora, quando citar, sempre tem que colocar o nome do livro também ou só do autor basta? Amores meus, eu sempre vou indicar para vocês pegarem, né, o livro, o nome pelo menos. Não precisa lembrar o ano, o século, né? Se você tiver isso na tua memória, top, vai ficar muito bom. Mas se você não lembrar o ano de publicação, o nome todo do autor, você tem que dar alguma explicação. Eu gosto de decorar, assim, segundo a filósofa, segundo o pensador, segundo o crítico, segundo o jornalista, fulano de tal, ele diz tal coisa. Aí você precisa decorar onde foi que ele escreveu isso. Se você tiver em mente, top. Mas se você não tiver também, não tem problema, desde que você diga quem é a pessoa que disse e qual é a função dela. Por que o texto é dissertativo ou argumentativo? Porque precisa argumentar. Eu não posso citar a ideia do meu tio do Zap, o tio do pavê, né? Tem que ser alguém que tenha uma influência, alguém que tenha uma importância social, né? Alguém que seja esse alguém que tenha, como é que eu vou falar para vocês, propriedade, né, para poder falar sobre. Então, o ideal é que vocês decorem, sim, quem é a pessoa e qual foi a obra. Eu vou tentar abrir aqui uma outra coisa que eu falei, que eu gostaria de retomar, que é análise das personagens, tá? Porque eu acho que isso ficou bem legal e eu criei um materialzinho, eu vou compartilhar com vocês aqui agora, para algumas pessoas já receberam esse material aqui, tá? Análise das personagens, tá? Eu falei da resistência de Offred e de Moira, tá? Que são resistências muito importantes no livro e a gente precisa lembrar delas, tá? Nesse material, gente, eu coloquei o seguinte: a resistência de Offred e Moira, né? A June, no caso, Offred. No livro, né, O Conto da Aia, as personagens June e Moira têm características distintas e desempenham papéis importantes na narrativa, simbolizando diferentes formas de resistência no regime opressor de Gilead. Então, June, que é a Offred, ela é a protagonista e narradora do romance, e as suas principais características são resiliência interna,
porque apesar de inicialmente ela parecer conformada, ela o tempo inteiro revela os seus pensamentos críticos, as suas esperanças, as suas memórias de vida antes do regime. Ela fala do casamento dela, ela fala de como ela era feliz, ela fala do marido, ela fala da filha. Então, essa resiliência interna pode ser o teu argumento. Tá vendo esses partes em negrito? Tudo isso pode virar argumento para você. Você não precisa citar exatamente o capítulo em que June fala isso, mas você pode dizer que, em certos momentos da narrativa, a personagem June desempenha resiliência interna, porque a narradora, personagem, revela os seus pensamentos críticos e as suas esperanças e memórias na vida antes do regime. Pronto, isso pode ser um repertório e uma explicação com base no livro sobre como June se comporta. Empatia e introspecção, né? A June, frequentemente, ela está falando sobre as condições das outras mulheres, ela questiona sobre as castas, né? Sobre cada uma daquelas mulheres, ela se coloca no lugar até das esposas, né? Então, ela tem um papel de empatia, de introspecção. Ela também parece ter submissão aparente, mas ela não deixa de ser resistente nos seus pensamentos, e ela finge obedecer as regras para sobreviver no livro, então isso é muito importante. As relações complicadas que ela desempenha, tanto com homens e mulheres, também incluindo o próprio comandante Nick e Serena Joy, cada relação revela uma resistência na adaptação a esse sistema para ela sobreviver. Então, nossa personagem, June, ela tem muitas características de resistência marcantes. Já Moira, sua amiga íntima, antes mesmo da criação de Gilead, ela representa um tipo de mulher mais rebelde a esse sistema. Ela tem como característica o espírito livre. A Moira é retratada como alguém que tem uma personalidade forte, rebelde. Ela busca sempre a liberdade em situações difíceis. Ela também traz uma resistência mais ativa, ao contrário da June, que resiste apenas internamente. Então, ela faz várias tentativas explícitas de fuga contra esse regime. Então, são duas personalidades opostas, mas que se completam dentro da narrativa. A Moira também representa o símbolo da esperança, porque em vários momentos, para June, a Moira representa essa esperança, essa rebelião que ela não tem, essa característica que ela não tem de falar mais abertamente. Então, ela se torna até uma forma de inspiração para a nossa personagem protagonista. E a Moira, por fim, também é uma desilusão e adaptação, porque Moira é capturada e acaba trabalhando no Jezebels, né, que é um capítulo destinado a esse tema, que é um clube de prostituição para os comandantes. Então, o destino dessa personagem, por ela ser mais altiva, mais rebelde, mostra que a June, por ela ser mais calada, ela sobrevive, ela passou ali despercebida, enquanto a Moira, por ser mais altiva e falar mais, ela sofreu as consequências de uma forma muito mais direta, porque ela foi obrigada, né, a ir para um lugar terrível, que foi o lugar dos Jezebels. Ambas as personagens refletem diferentes reações à opressão a Gilead, e essa sociedade patriarcal, extremista, oferece várias visões a esses tipos de resistência feminina, tá bom? Então, aqui tem um materialzinho mais explicativo. Tem uma referência no capítulo 12, ela diz o seguinte, eles podem... A June, né? Ela diz assim, eles podem cortar todas as partes de mim, mas enquanto eu estiver aqui dentro, é assim que eu sobrevivo, eu não vou deixar que me tomem tudo. Então, a June, ela mostra essa resistência no livro, né, falando sobre essa identidade, sobre esse espírito que ela tem de não desistir dos sonhos. Essa citação aqui, não quero dor, não quero ser uma dançarina, foi a que eu li no início da aula, tá? É uma citação que ela diz sobre essa ideia de que ela está falando com ela mesma e que ela não quer resistir, ela não vai se entregar a esse regime, tá bom? Deixa eu pensar aqui, eu tenho mais outros desafios que eu salvo tudo nessa pastinha também colocado, tá? Eu tenho aqui também esse material. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Se vocês falaram alguma coisa enquanto eu estava aqui. Acho que não, né?
Eu também tenho aqui nesse material, gente, analisando alguns personagens, porque algumas pessoas não leram o livro todo, né? Não têm noção dos personagens. Então, eu tenho esse material que eu ainda vou mandar para quem me procurar, tá? Que é a análise dos personagens principais. Então, eu tenho aqui, gente, olha quantos personagens. São, no total, que eu contabilizei, 13 personagens que aparecem em maior quantidade. Os primeiros são os que aparecem mais, tá bom? Então, para que vocês lembrem quem é quem e qual a função no livro, eu coloquei nesse materialzinho aqui. Vamos lá. Offred, que é June, né? Ela é personagem narradora, protagonista, é uma aia que tem muitas lembranças da sua vida antes de Gilead, onde ela era casada com Luke e tinha uma filha, que a gente não sabe o nome, e tenta manter esse senso de identidade e de liberdade que ela tinha antes do regime. Serena Joy, esposa do comandante. Quem ela era? Responsável por supervisionar Offred e também as outras aias. Embora tenha uma posição elevada na hierarquia daquelas castas que a gente menciona, ela também é uma vítima desse sistema, porque ela tem uma aparente, né, relação de direitos, mas ela não tem. Ela se priva de direitos e vive situações horríveis também enquanto mulher. O comandante, né, que é o Fred, que o nome da June passa a se chamar Offred, porque o nome do comandante é Fred. Um dos arquitetos da República de Gilead possui Offred como a sua aia, e embora tenha um poder, ele é ambíguo e complexo. Às vezes ele tenta, em algumas falas, parecer mais humano, tenta criar ali um vínculo com a Offred, mas a real a gente sabe que por trás daquela máscara, né, que ele tem ali de bom moço, ele é uma pessoa má, uma pessoa ruim. E que é muito parecido com muitas pessoas que a gente conhece hoje na nossa vida real. Nick, motorista do comandante que possui um relacionamento secreto com Offred. Ele pode ser um aliado ou um espião dos olhos da polícia secreta, tornando uma figura ali enigmática. É um cara que ora parece bom, ora parece meio estranho, né? Uma pessoa meio que enigmática mesmo. Moira, nós falamos da resistência dela, né? É a melhor amiga da Offred, da June. Antes de Gilead, representa a rebeldia, o espírito livre. Ela tenta fugir, mas acaba trabalhando no Jezebel, eu acabei de ler, um lugar secreto para poderosos de prostituição. Tia Lídia, uma figura de autoridade na Academia das Aias, uma representação de outro grupo, outra casta feminina, que doutrina as mulheres sobre os papéis submissos que ela deve cumprir e simboliza essa opressão internalizada, essa doutrinação ideológica. Luke, marido da Offred antes de Gilead surgir, simboliza o que nesse livro? O passado e a liberdade que foi perdida. A sua situação após a criação de Gilead é incerta, mas Offred se agarra à memória como uma fonte de esperança de voltar a ver o seu marido. Janine, outra aia que segue as regras de Gilead de maneira submissa, acreditando na sua doutrinação. Representa os efeitos psicológicos, psíquicos dessa opressão de Gilead e é uma figura trágica e instável na narrativa. Aí a gente tem a O'Flaggin, a Cora, a Rita, a filha de Offred, o doutor, que eu falei na última aula minha, o comandante Warren, a esposa do comandante Putnam, que é o Warren, e o guardião, ou os guardiões, que também são mencionados nesse livro, tá, gente? Eu vou parar nessa análise dos personagens, depois quem quiser me chama que eu envio todo esse material. E o que eu quero pontuar para vocês no término dessa aula de hoje é que a gente pode e a gente deve pensar nesses repertórios todos que foram apresentados e a gente não pode deixar com que essa situação de não olhar essas polêmicas principais seja excluída do nosso estudo de redação. A gente precisa usar a redação a nosso favor. E como que a gente usa a redação a nosso favor? E só para finalizar a aula de hoje, eu quero falar desse parágrafo aqui, que foi um parágrafo que eu percebi nas correções, que trouxe um pouquinho de dificuldade para algumas pessoas, tá? E quando eu falo, desde o meu início aqui das aulas, que redação a gente estuda, é isso que eu estou fazendo aqui com esses materiais.
colocar na pauta quem são os personagens, quais são as polêmicas principais, quais são os repertórios que eu posso utilizar, que são repertórios que vão me ajudar a pensar sobre as principais polêmicas. Na minha próxima aula, eu quero, inclusive, gente, que vocês me procurem, me peçam isso, que eu fiz isso, mas eu não terminei, um material sobre história, né? Um material onde nós vamos pensar sobre algumas referências históricas que se encaixam nessas polêmicas e que vocês, durante a vida, né, nas aulas de história, na escola, vocês estudam e vocês sabem, né, e vocês só precisam aplicar dentro do livro para que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais. Fazer a redação, eu aproveito para puxar a orelha de algumas pessoas, né? Fazer a redação, enviar dentro do prazo, é uma forma de você treinar. Treinar essa estrutura que tem 8 partes, que eu já falei nas minhas aulas, e que as 3 últimas partes das 8 estão aí, que é o parágrafo de conclusão. Eu quero que vocês entendam que para fechar o tema, né, da pergunta, vocês precisam sempre retomar a polêmica, sempre reafirmar a tua resposta, sempre retomar os argumentos e fechar uma frase de efeito. Eu também já fiz material sobre frase de efeito para vocês, que vocês podem usar para fechar cada parágrafo. Então, assim, coloquem isso em prática, testem isso todos os dias. Quando a gente treina a redação, é isso, é pegar as polêmicas principais e entender. Rascunha, poxa, se eu vou falar do controle reprodutivo feminino, eu tenho que pensar em que momento a sociedade restringiu o corpo da mulher e ofereceu regras para que esse corpo seja propriedade e domínio do Estado. Nós estamos vivenciando isso agora, né? Tanto é que eu pedi para a Thais Maria colocar lá no nosso material uma perguntinha sobre essa nova PL que saiu sobre o aborto, sobre o controle feminino, né? As pessoas estão querendo pontuar o que você, como mulher, tem que fazer com o teu corpo. E isso não se distancia dessa distopia que foi criada, porque a própria Margaret Atwood fala que ela, quando criou esse universo, que é um universo muito distópico, distoante, exagerado, foi baseado numa situação que começou de forma simples. A própria Revolução Iraniana, que eu já comentei com vocês, ela não se tornou, o Irã não se tornou uma república opressora da noite para o dia. Hoje é terça-feira, dia 29/10, a gente é livre. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter um regime de opressão. Não foi assim. Primeiro foi tirado um direito, primeiro você põe uma blusinha assim mais fechada, depois você põe um casaco, depois você põe uma burca, depois você põe um negócio para tapar os olhos. Então, cada hora foi surgindo um novo passo. E nesses passos que foram dando, né, esse governo autoritário, é que o Irã se tornou hoje o que ele é. Então, eu quero que vocês percebam que é todo um trabalho de formiguinha, né? Tanto as relações históricas que já aconteceram. Hitler não chegou no poder da noite para o dia, né? Ele foi jogando primeiro ele foi fazendo as pessoas acreditarem na ideia dele, de que existia uma raça pura, a raça ariana, e que essa raça eram os privilegiados, e aí depois ele foi conquistando força, aí ele foi conquistando aliados, e aí ele foi chegando a ser o que era o nazismo. Então, reparem, tudo isso é um processo, né? Relacione esse processo. Não foi uma coisa da noite para o dia. Agora, como é que a gente faz isso de forma rápida, em 30 minutos? Se você fizer o que a gente tem proposto para vocês aqui, as redações, treinando, né? Todo dia pega ali e faz um parágrafo. Pega o tema, faz um parágrafo. Agora eu vou criar um repertório falando sobre esse argumento. Argumento, gente, é a mesma coisa que problema. Então, pega um problema que tem nessa temática e explica. E relaciona isso com uma coisa externa. E relaciona isso com o livro. Vocês podem fazer de diversas formas. Não existe uma fórmula UERJ. Existem várias fórmulas UERJ. Então, o difícil para muita gente é porque quem está acostumado com o modelo Enem, aquela coisa engessada, já tem tudo pronto, mecânico.
A UERJ não quer isso de você. A UERJ quer que você pense. A UERJ quer que você reflita. A UERJ quer que você raciocine a polêmica com alguma situação que já aconteceu ou que está acontecendo. Então, esse é o grande quê da questão. Tá bom, gente? Eu vou encerrar a aula aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui até agora, principalmente porque estamos numa semana de Enem, que eu sei que muita gente não assistiu a aula porque está fazendo também o Enem. Mas vocês que estão aqui, parabéns pelo comprometimento. Estou disposta a ouvir comentários, a que vocês possam trazer dúvidas no meu Instagram ou no meu WhatsApp. Estou aberta a isso, sempre trazendo um material novo, pensando nas polêmicas de vocês. Então, se vocês têm dúvida, me chama, porque aí a gente consegue criar novos materiais a partir das dúvidas que vocês estão tendo. Tá bom, meus amores? Então, um super beijo, tá? Fiquem com Deus. Precisando é só chamar. Não esqueçam do meu e-book que está disponível na Hotmart para você. Lá no link da minha bio tem aí também. Então, pode me chamar. Pode que eu estou aqui para ouvir vocês, tá? Bom descanso. Fiquem com Deus e até lá. Até a próxima aula.